tarde, tudo certinho? Então, vamos dar continuidade ao estudo de geometria, em particular o estudo de ângulos, né? Vamos para a segunda parte do estudo, começando com a definição de ângulo, né? Já foi dado mais ou menos, digamos, né, a definição de ângulo no vídeo anterior, mas aqui vamos melhorar isso, né? Bom, chamamos de ângulo o objeto matemático formado por duas semirretas de mesma origem. Só uma correção. Aqui nessa definição, a palavra formado está com dois Ds, tá? Aqui uma digitação aqui que acabou aparecendo dois Ds. Bom, opa, deixa eu só aqui. Tá. Então aqui não tem dois Ds. Então, o ângulo é um objeto que é formado por duas semirretas de mesma origem. Então nós temos aqui uma origem, vamos chamar isso aqui de origem O, digamos, né? E aqui tu tem uma semirreta que inicia em O, que é a semirreta S, e temos uma outra semirreta aqui também que tem como origem O, e a semirreta R. Elas são distintas e elas formam, esse sistema forma um ângulo. Certo? Podemos ter não apenas nessa configuração, podemos ter diversas configurações aqui que caracterizam como um ângulo. Então, digamos aqui que eu tenho uma origem, vamos chamar de origem O também. Temos um ângulo, aliás, uma semirreta para cá. Vamos chamar essa semirreta de semirreta T. E temos uma outra semirreta assim, ó, e chamaremos de semirreta P. Só para diferenciar dos nomes dados aqui a estas semirretas, né? Ou podemos ter também, né, por exemplo, com esta configuração. A minha coordenação nunca é boa. Então aqui uma semirreta, vamos chamar também de R, e uma semirreta para cá, chamada de S. Vamos usar agora as mesmas letrinhas, que geralmente são as letras usadas para semirretas, né? R, S, T. E a origem O aqui, certo? Dizemos também que as semirretas são os lados do ângulo. Então veja bem, aqui, ó, isso aqui, ó, essa semirreta, ela é o lado do ângulo. Ela é o lado. Assim como essa semirreta também é o lado do ângulo. Certo? E o ponto aqui, que é a origem O, nós chamamos isso de vértice. Certo? Essas são as definições, né? Muito bem, vamos continuar. Passando para a próxima tela. E nós temos aqui. Nós temos que os ângulos podem ser representados de diversas formas, né? Vamos considerar essa figura, né? Essa configuração aqui de semirretas. E aí nós vamos agora representar isso. Como é que a gente vai representar os ângulos aqui, né? De que maneira? De que forma matemática, digamos, né? Então a forma é esta aqui. Uma delas é esta aqui, ó. O ângulo pode ser representado ou designado por BAC. O que isso significa? Significa que o ângulo tem origem no ponto B, né, com vértice em A e fim no ponto C. Certo? Então nós teríamos isso aqui, ó, na verdade. Ó. Ele começa em B, a origem é em A. Sempre quando você está se referindo à origem nesse sistema aqui de representação, você coloca a origem no centro das letras, né? E, por fim, o ponto C. E um chapéu, né? Um chapéu sobre essas três letrinhas aí, né? Também, se você quiser, pode representar por CAB. Ó, CAB. Significa que você começou por C, passa por A e finaliza em B, né? E um chapéu sobre elas também. Ou ainda, uma outra forma seria caracterizar este ângulo como
um chapéu sobre o vértice A, né? Porque é no vértice A que convergem essas retas, né? Não, semi-retas, né? Ou elas partem dali, né? Então, você pode representar desta maneira aqui. E também, para dizer que este ângulo, para dizer que este ângulo é de uma maneira distinta destas, pode ser designado por alfa, que é uma letra grega, né? Se eu colocar do lado direito aqui, eu estou dizendo que o ângulo é toda esta região do plano aqui, ó, toda essa região do plano. Que, por sinal, a gente chama isso de região convexa, certo? Então, a região convexa do plano, aqui, ó, eu chamo ela aqui chamei de alfa. Poderia ser outra letra, poderia ser beta, né? Poderia ser, digamos aqui, ao invés de alfa poderia chamar de beta, né? Ou então de gama. Então, letras gregas são usadas também para designar os ângulos, né, de uma configuração de semi-retas e origem, ou de um sistema de semi-retas e uma origem, né? Lembrando por que tem esses pontos B e C, é porque a definição de semi-reta ela parte do princípio de que, dado uma origem, né, e um ponto fora da origem, uma semi-reta passa por esse ponto, certo? Então aqui, ó, dado um ponto qualquer, né, que a gente chama de origem, vamos chamar essa de origem também de A, né, poderia ser O aqui, as letras pode representar como quiser, né? Um ponto qualquer, certo? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto P. Então, uma semi-reta com origem A é aquela em que parte de A e passa por B. Por P, aliás. Por P, né? Isso aqui é uma semi-reta, certo? E aí nós podemos ter também o seguinte, né? Uma outra semi-reta que passa pelo ponto Q. Vamos chamar aqui de Q. Com origem A. Nossa, é muito ruim essa minha coordenação. Desculpe. Tá. Vamos chamar esse aqui de reta S e essa aqui de reta T. Certo? E o ângulo aqui, vamos chamar de beta, para diferenciar daquele que a gente chamou de alfa, né? Como é que a gente representa o ângulo aqui nessa configuração? A gente representa dessa forma, ó. Pode ser assim, ó, Q, começa em Q, né, no ponto Q, com origem em A, ponto P, e um chapeuzão aqui em cima, né? Ou ainda, começa em P, o ângulo, com origem em A, e não é que termina em Q, ele passa por Q, né? A semi-reta. E aí o ângulo formado entre elas, né? Entre as semi-retas. Tem a origem, o vértice A, com o chapéu em cima, que indica que é o ângulo A. O ângulo no vértice A, né? Isso aqui significa ângulo no vértice A. E ainda temos uma outra possibilidade de representar isso como o ângulo beta. Certo? E beta, que é uma letra grega. Quando há dúvida, né, de qual ângulo está se referindo, porque aqui pode dar uma dupla interpretação, né? Então, a outra forma de tu designar qual que realmente é o ângulo QAP. É este aqui, essa região aqui entre as semi-retas, ou a região parece que é externa às semi-retas, né? Porque assim, você pode ter também uma interpretação de que as semi-retas formam um ângulo que poderíamos chamar assim de ângulo côncavo, que é esse aqui, ó, essa região toda. Certo? E aí você tem que designar de uma maneira distinta, ó.
E essa região côncava aqui, né, ela é um outro ângulo. Na realidade, ela é um outro ângulo. E podemos chamar isso de outro ângulo de ângulo, vou chamar aqui de ângulo gama. Né? O ângulo gama também seria o ângulo formado por BAC, CAB, ou o ângulo A. Então, para distinguir o ângulo gama do alfa, você utiliza então essas letras gregas aqui, escrevendo na região em que interessa. O ângulo em questão é este aqui, nesta região, então é o ângulo alfa. Ou é nesta região, então vamos chamar de ângulo gama. Não necessariamente com essas letras, pode ser com essas letras ou distintas, mas desta forma. Então aqui nós temos dois ângulos na realidade e nós não podemos nos confundir. Nós temos o ângulo formado por essas semirretas, criando uma região no plano. Essa região no plano é uma região convexa. Né? Essa região aqui. Então essa região é um ângulo. Mas também pode ser uma outra região, que é esta aqui. Ó. Então, para te designar uma região distinta da outra, você vai chamar essa região aqui de uma outra letrinha. Quem sabe, delta, que é uma outra letra grega. E geralmente a gente utiliza para as representações de ângulos, né, o ângulo alfa, beta, gama, a face gama, delta e às vezes epsilon. Tá? Então vou escrever aqui do ladinho aqui. Esse é o alfa. Eu escrevi com PH, vai com PH mesmo, porque alfa, beta, gama, delta e epsilon. Epsilon, na verdade. Epsilon não, é sem o so. Epsilon. Então, geralmente a gente utiliza essas letras gregas aqui. Tá. Então, para entender o que é ângulo convexo ou ângulo côncavo, vamos partir para essa outra definição. Então, dado um ponto como origem, origem A, e duas semirretas, R e uma semirreta S, o ângulo formado será côncavo se qualquer segmento de reta, vou pegar aqui em amarelo, qualquer segmento de reta, né, intersectar estes lados do ângulo exatamente nas extremidades desse segmento. Então assim, ó, eu tenho um segmento aqui de reta aqui, ó, e ele está, a extremidade do segmento de reta, ela exatamente intersecta, ou seja, está sobre a semirreta S, e a outra extremidade desse segmento de reta está sobre a semirreta R. E todos os pontos do segmento estiverem contidos nesta região, neste ângulo. Né? Então isso aqui será um ângulo côncavo, convexo. Aqui é um ângulo convexo. Um outro exemplo que eu posso passar aqui é pega uma outra semirreta, aliás, um outro segmento de reta. Né? A extremidade dele está sobre R e a extremidade dele está sobre S. E todos os pontos do segmento estão internos a esta região. Então é um ângulo convexo. Quando será um ângulo côncavo? Quando você tem um segmento de reta qualquer, cujas extremidades elas intersectam, vamos chamar aqui, ó, ponto P
né, e ponto Q, que são as extremidades de segmento, elas intersectam os lados, ó, intersectou os lados das minhas semirretas, né? Então, intersectou, não nas extremidades, mas em pontos internos ao segmento. Então, essa região aqui, onde este segmento está inserido, né? Essa região, a gente chama isso de, essa região aqui, toda, né? Na qual esse segmento de reta vermelha está inserido, vamos chamar isso de ângulo côncavo. Certo? Então aqui será o ângulo côncavo. Muito bem. Né? Mas pode ter semirretas que elas em que elas passem pela origem, né, com pontos que não estão sobre as semirretas R e R. Claro, pode. Por exemplo, né, se eu pegar esta semirreta aqui, ela vai passar pela origem. Passa pela origem aqui. Mas as extremidades delas não estão sobre, né, vamos chamar aqui de U e V, né? As extremidades delas não estão sobre as semirretas. Então, por isso, nós chamamos esta região toda em que esta semirreta, esse segmento está no plano de ângulo côncavo e aqui de ângulo convexo. Né? Tá, voltando lá, então, vamos passar para a parte 3 aqui, né? Que as medidas dos ângulos, elas podem ser utilizados por um transferidor, que a gente pode comprar esses transferidores, né, em lojas de materiais de escolar. Então aqui nós temos, por exemplo, o ângulo aqui formado, um ângulo côncavo, né, formado entre as semirretas, né, que passam pelo ponto C e que passam pelo ponto B. Vamos chamar essa aqui de semirreta R e essa aqui de S. Né? Então aqui nós temos um ângulo aqui. Ó. Então a representação para um ângulo é um arco, é uma curva. Então aqui, ó, vamos chamar isso aqui de uma curva. Podemos chamar esse ângulo aqui de beta. Certo? Então nós temos aqui uma forma de medir, porque o transferidor vai de 0 graus, ele dá uma meia volta e termina em 180. Lembrando que se as semirretas, olha só, aqui acho que dá para perceber que a semirreta, não, vai ser vermelho. Semirreta com origem em A e passa pelo 0, né? E uma outra semirreta com origem em A e passa aqui pelo 180, né? Nós dizemos que esta configuração é um ângulo raso, né? Já foi dito isso antes. Né? Então tá. Então podemos medir os ângulos utilizando um transferidor. Essa semirreta aqui, S, ela está sob um ângulo de 30 graus. Né? Aqui, ó. Se a semirreta R, né? Um ângulo de 30 graus. A coordenada dela, vamos chamar aqui de alfa, a coordenada dela é 30. Agora, a coordenada da semirreta R, né, nesse transferidor, será uma coordenada de 50 graus. E aí, então tem este arco aqui, ó. Ele vem daqui até aqui, ó. Isso aqui representaria uma medida de 50, aqui uma medida de 30, e aqui uma medida da diferença de 50 para 30, ou seja, 20, né? Que aí tu tem 10 mais 10, 20. Então beta seria 20. E nós veremos isso já. 4. Todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. Um axioma, é uma verdade evidente por si só, né? Tá, deixa eu ver. Não.
Beleza. Todo ângulo tem uma medida maior ou igual a zero. Certo? A medida do ângulo é zero se, e somente se, que eu destaquei aqui em negrito, né? Ele é constituído por duas semirretas coincidentes. Então este C e somente C é uma expressão matemática que tem como significado, né, duas coisas. A primeira, a condição aqui antes da vírgula, o C. O que isso significa? Significa o seguinte, eu coloquei aqui nesse primeiro item aqui, né, que é C, ó, C o quê? O ângulo é constituído por duas semirretas coincidentes, então nós temos uma condição. As semirretas, elas são coincidentes, ou seja, eu tenho uma semirreta S e uma semirreta R com a mesma origem. R, e são coincidentes, ou seja, uma está sobreposta à outra. Correto? Aí vem a conclusão. Caso isso aconteça, né, esta é a condição, então o ângulo, nós dizemos que o ângulo entre essas semirretas é zero. Então é zero. Opa. Se isto acontece, né, se isto aqui, então o ângulo, vamos dizer que o ângulo alfa é zero. Vamos dizer que entre essas semirretas existe um ângulo que designaremos por alfa e ele é zero. Agora, e somente C, ou seja, o somente C apenas, vamos aqui, significa uma outra condição, que é a condição caso, né, o ângulo formado for zero, ou seja, é igual a zero, então o que acontece? As semirretas, elas são coincidentes. Veja bem, é distinto da primeira. Por quê? Porque primeiro parte de uma condição. Você identifica que o ângulo é zero. Então, se o ângulo for zero, a consequência disso é que as semirretas são coincidentes. Certo? É o contrário. Agora nós temos essa situação aqui. Vamos escrever aqui. Se o ângulo formado for igual a zero, aí você tem o seguinte. Então, as semirretas R e a semirreta S estão sobrepostas uma na outra. São coincidentes. Certo? Então, toda vez que você se deparar com uma afirmação matemática em que haja esta expressão aqui, que é uma condicional de, veja bem, olha só, uma condicional de ida e volta. O que significa isso? Nós temos uma situação de semirretas coincidentes, então é ângulo zero. Agora volta é, tu partindo do ângulo zero, você retorna para a condição, aquela primeira condição de elas serem, que é uma conclusão, que elas de serem coincidentes. Tá? Isso aqui aparece muito em matemática. Né? Isso é importante, tá? Então é importante a gente ter isso aqui em mente. Vamos continuar aqui. Definição 3. Diremos que uma semirreta divide um semiplano se ela estiver no semiplano e sua origem for um ponto da reta que o determina. Né? Então nós temos uma semirreta. Vamos aqui, ó. Qual? A S. Semirreta S aqui, ó. Não. Temos uma reta S. Certo? Uma reta S. Porque se fosse uma semirreta, começaria aqui em O. Nós temos uma reta S. Uma semirreta divide um semiplano. Por quê? Porque uma reta divide um semiplano. Aliás, uma reta divide um plano. Divide um plano em dois semiplanos. Nós temos um plano aqui, ó.
plano superior, né, nesse caso, e nós temos aqui um plano inferior. Vamos designar dessa forma, né? Dividiu, então, essa reta S divide o plano em duas partes. Contudo, uma semirreta que tem origem em algum ponto desta reta, aqui no caso no ponto O, e que ela não coincide com a reta S, então o que acontece? Ela vai dividir este plano que está em vermelho em dois. Vai dividir esse plano em dois, ó. Vai dividir esse plano aqui, um plano para a esquerda, um semiplano, não, uma parte do semiplano para a esquerda e uma outra parte do semiplano para a direita, né? Digamos dessa forma, para ficar mais claro. Então esta reta aqui dividiu este semiplano todo em dois outros regiões, outras duas regiões distintas em um semiplano. Tá ok? É isso aí. Podemos, acho que vai ficar muito longo aqui agora. Vamos parar por aqui e continua no próximo vídeo com mais definições aqui.